Olá, esse é o quarto vídeo da sessão de tutoriais do SEG. Nós vamos falar agora sobre as emissões por atividade econômica, que é uma das alternativas de ver a base de dados do SEG. Então, entrando no site do SEG, seg.eco.br, você, aqui no menu da base de dados, você pode escolher emissões por atividade econômica. O que a gente faz nessa parte da plataforma é mostrar as emissões do SEG, que são medidas utilizando a metodologia do IPCC e do Inventário Nacional de Emissões, que divide a forma de medir as emissões por setores, como agropecuária, mudança de uso da terra, resíduos, processos industriais e energia, que tem uma lógica prevista para você não ter sombreamento e não ter, enfim, medições dobradas para os mesmos processos, etc. Mas não necessariamente ele é a forma mais fácil da gente entender e visualizar as emissões pelos diferentes setores. Então, o que nós fizemos foi qualificar cada uma dessas emissões e mostrar a que setores elas estão relacionadas diretamente, especialmente setores que representem mais a economia. Então, você tem, por exemplo, aqui as emissões de energia, o quanto que representa de transporte de carga, de transporte de passageiros, energia elétrica e assim por diante, e depois eles agregados pelos grandes setores. Então a gente enxerga do lado de cá as emissões, percebe que as emissões brasileiras estão bastante concentradas no setor agropecuário, aqui o agronegócio como um todo, seguido do setor de transportes, a indústria, a produção de combustíveis e geração de energia e, por fim, o setor comercial, residencial, todo o restante que está nessa menor parte aqui. Então, o que está incluído, por exemplo, em emissões do setor agropecuário? As emissões diretas do setor agropecuário, dos animais, da aplicação de fertilizantes, etc. As emissões, a parte das emissões por mudança de uso da terra, que são relativas à atividade agropecuária, o que é quase a totalidade. E as emissões, tem parte das emissões de resíduos, por exemplo, que são devidas à atividade dos frigoríficos, por exemplo, e da própria atividade animal. Temos emissões no setor de energia para a atividade agropecuária. Então, todas elas são contabilizadas aqui como o grande setor econômico da agropecuária ou do agronegócio. Então você tem isso para todos os anos, então pode enxergar aqui, você pode ir mudando, só para dar um exemplo, por exemplo, em 2015, a gente vê que as emissões da agropecuária representaram praticamente aqui 2/3 das emissões brasileiras. Se a gente voltar aqui para os anos 2003, 2004, por exemplo, a gente vai perceber que essa fatia é bem maior. Por quê? Porque as emissões de mudança de uso da terra eram muito maiores, especialmente por conta do desmatamento na Amazônia. E o desmatamento na Amazônia fundamentalmente acontece por conta da atividade agropecuária, agricultura e pecuária. Então é assim que a gente contabiliza isso, então está disponível para qualquer um dos anos. Essa mesma informação também está disponível para os estados, então a gente pode ver, por exemplo, se a gente pegar aqui São Paulo, a gente vai perceber uma situação bem diferente desta. Então a gente percebe que no caso de São Paulo, ainda que a agropecuária seja a principal fonte de emissões, ela já divide esse protagonismo com os outros setores, né? O setor de transportes é muito mais importante, por exemplo. Então dá para ter essa noção mais adequada. Então a gente pode ver isso por cada um dos estados, depois vocês podem navegar aqui. No Distrito Federal, por exemplo, é basicamente o transporte a grande fonte de geração de emissões, depois vem a indústria, principalmente uma fábrica de cimento que tem lá no Distrito Federal, e o setor de resíduos. E vê que aqui que a agropecuária já tem um papel muito menor aqui nas emissões do Distrito Federal. Também é possível você enxergar todos esses dados de uma forma detalhada, que é na forma de gráfico mesmo. Então pode ser coluna empilhada ou na forma como você preferir enxergar o dado.
por cada um dos setores. A gente pode enxergar isso na forma de gráfico e também ter todos os dados aqui por setor econômico, aqui na tabela de dados, que também, como em todas as áreas da plataforma do SEG, você pode fazer o download da tabela de dados e também exportar os gráficos. Então, uma última coisa interessante aqui é que você pode dar um play aqui nos dados, começando em qualquer lugar, e ele vai alterando conforme vai passando os anos. Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, um caso do Distrito Federal, a mudança é pequenininha, mas a gente vê a mudança acontecendo aqui conforme vão passando os anos. Tá bem? Então esse foi o tutorial, nosso quarto tutorial, falando sobre os dados de emissões por atividade econômica, e no próximo tutorial nós vamos falar sobre as emissões por estado na plataforma do SEG.